Olá, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, vamos fazer este americano. Ficou com 38 centímetros de diâmetro. Usei 130 gramas do fio número 6. Trabalhei com a agulha 3,5. E aqui usei o fio Encanto na cor alumínio. Na videoaula, eu vou usar a cor 3390, o fio número 6. Eu vou iniciar aqui fazendo o anel mágico. O fio que está vindo do novilho passa por cima, aqui por baixo e faço um X aqui por cima. Seguro. Vou buscar o meu fio, coloco a agulha aqui por baixo desse primeiro fio e o outro busco aqui por cima. Faço uma correntinha para prender o meu anel mágico. Subo mais 2 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. Agora, aqui dentro, eu trabalho mais 15 pontos altos. Vou ficar aqui com um total de 16 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Então, esse fio aqui eu vou escondendo conforme eu faço os pontos altos. Dou a laçada, venho aqui dentro do anel mágico, busco o fio, tiro 2 alcinhas e depois 2 alcinhas. Tem aqui o ponto alto. Dou a laçada, venho dentro do anel mágico, busco o fio, tiro 2 e depois 2. Aqui eu vou ajustar um pouco para ficar melhor de trabalhar. Depois que eu termino os 16 pontos, eu fecho melhor aqui esse início. Então, vou trabalhar dessa forma, escondendo esse fio, até completar aqui 16 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Então, aqui eu já tenho 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 16 pontos altos, aqui eu vou ajustar só um pouco. Depois que eu faço a outra carreira, eu fecho melhor aqui, para não repuxar essas correntinhas. Onde eu tenho essas 3 correntinhas, na terceira correntinha, então, tem 1, 2, 3, bem aqui no meio, pego nesta alcinha da frente e levo a minha agulha lá pro lado avesso. Ajusto e faço um ponto baixíssimo. Vou alongar o fio. Eu vou fazer aqui a marcação para vocês saberem depois onde que a gente vai fazer o ponto alto para finalizar a carreira. Então, vou pegar um pedacinho de barbante. Onde eu fiz esse ponto baixíssimo, eu vou deixar um fiozinho aqui para fazer essa marcação. Agora, esse fio que eu alonguei, eu vou pular esse ponto. Então, também vou marcar esse ponto. Pegando aqui, ó, nas 2 alcinhas. Tem essas 2 marcações aqui. Então, aqui eu vou pular esse ponto e neste outro ponto, coloco a agulha ali de trás para frente e pego esse fio e levo pro lado avesso. Então, aqui eu marquei só pra gente ter bem certinho onde que a gente vai finalizar depois a carreira. Aqui onde eu levei esse fio pro lado avesso, no mesmo ponto, eu faço um ponto baixo e uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos. Em todos os pontos, eu terei 2 pontos altos juntos. Então, no final da carreira, eu terei o dobro de pontos da carreira anterior, então, vou ficar com 32 pontos.
Até aqui eu trabalhei 28 pontos altos. Agora aqui onde eu tenho essas duas marcações, eu preciso fazer os 2 pontos. Então, aqui onde eu fiz esse ponto baixíssimo, que eu finalizei a carreira, eu tenho que fazer aqui 2 pontos altos, pegando somente essas duas alcinhas do ponto. Então, pego aqui nessas duas alcinhas e faço 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. E agora, aqui também, onde eu tenho essa outra marcação, eu preciso pegar todos esses pontos aqui. Então, eu dou a laçada, vou tirar aqui essa marcação. Bem aqui onde eu tenho esse ponto, pego todos esses pontos juntos. E esse primeiro ponto, eu busco o fio e ajusto aqui, ó, pra ele ficar bem certinho. Não faço ele muito alongado, eu ajusto pra ficar mais apertado esse ponto, esse primeiro pontinho. Tiro essas duas alcinhas e depois as duas. No mesmo ponto, eu faço outro ponto alto. Ajusto. Vai ficar desta forma. Aqui onde eu tenho ponto baixo e uma correntinha, nesta correntinha, pego na correntinha, levo a agulha lá pra trás e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar desta forma. Aqui eu vou ajustar o anel mágico, seguro aqui, vou arrumando os pontos e vou puxando. Agora que eu vou alongar o fio um pouco, e nesse próximo ponto, eu pego nas duas alcinhas do ponto e levo esse fio pro lado avesso. Ajusto para não ficar fio repuxado. E no mesmo ponto aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou alongar um pouco, venho aqui no mesmo espaço, busco o fio, faço um ponto baixo. No outro ponto, eu também faço um ponto baixo. Então, aqui eu tenho 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Uma correntinha de separação, no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. Depois, faço uma correntinha, vou no próximo ponto, um ponto baixo, e no próximo, outro ponto baixo. Uma correntinha, ponto baixo, e no próximo, outro ponto baixo. E sigo desta forma até completar a minha carreira. Uma correntinha e depois um ponto em cada ponto de base da carreira anterior. Chegando aqui no final, então, eu fiz 2 pontos baixos, uma correntinha, e agora eu preciso aqui fazer os 2 pontos baixos. Aqui eu faço um ponto baixo, e aqui onde eu tenho esse ponto baixíssimo que eu fechei a carreira, eu pego nessas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Uma correntinha de separação, e agora eu finalizo a carreira nesse primeiro ponto baixo, pegando aqui nessas duas alcinhas do ponto. Busco o fio, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu faço outro ponto baixíssimo. Agora, aqui onde eu tenho esta correntinha, é onde eu vou iniciar a minha carreira. Bem aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo, uma correntinha e vai ser o meu primeiro ponto alto. Nesse mesmo espaço, eu faço mais 2 pontos altos. Porque eu terei aqui um leque de 3 pontos altos. No mesmo espaço. Agora, eu pulo esses 2 pontos, sem correntinha de separação. Onde eu tenho essa correntinha, eu faço 3 pontos altos. Em todos os espaços onde eu tenho uma correntinha,
eu faço 3 pontos altos. Dou a laçada sem correntinha de separação, pulo os 2 pontos baixos e venho nesse espacinho aqui de uma correntinha. Faço 3 pontos altos até completar a carreira. Fiquei com 16 bloquinhos desse aqui com 3 pontos altos. Fiz o ponto alto, agora eu finalizo com ponto baixíssimo, aqui onde eu tenho ponto baixo e uma correntinha. Nesta correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Alongo o fio, no próximo ponto, eu levo esse fio para o lado avesso. Ajusto. E no mesmo ponto, aqui nesse ponto alto do meio, onde tem esses 3 pontos altos, eu faço um ponto baixo. Agora, eu faço 3 correntinhas. Vou no próximo bloquinho, onde tem esses 3 pontos altos, no ponto do meio, faço um ponto baixo. 3 correntinhas. No ponto do meio, um ponto baixo. 3 correntinhas. No ponto alto do meio, onde eu tenho esse bloquinho de 3 pontos altos, eu faço um ponto baixo. Sigo desta forma por toda a volta. Finalizando a minha carreira, depois do ponto baixo, eu faço 3 correntinhas. Onde eu iniciei, que eu tenho esse ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. Pego aqui nessas 2 alcinhas do ponto, busco o fio, faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui dentro destas alcinhas, faço um ponto baixo para iniciar a minha carreira. Uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. Aqui dentro, eu faço 5 pontos altos, então, já fiz um ponto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 4 e 5. Em todas as alcinhas, eu faço 5 pontos altos. Onde eu tenho ponto baixo, eu faço ponto baixo, sem correntinha de separação. Aqui em cima do ponto baixo da carreira anterior, eu faço um ponto baixo. Vou para a próxima alcinha e faço 5 pontos altos. Depois dos 5 pontos altos, faço um ponto baixo. Vou repetir assim até completar a carreira. Aqui eu já estou concluindo a minha carreira, então ficou desta forma. Aqui onde eu tenho esse ponto baixo, depois que eu fiz os 5 pontos altos, eu faço um ponto baixo para finalizar a minha carreira. Então, venho nesse mesmo espaço, busco o fio e faço um ponto baixo. Finalizo com ponto baixíssimo, aqui onde tem esse ponto baixo, e uma correntinha, onde eu iniciei a carreira. Vou alongar o fio. Nesse próximo ponto, eu busco o fio e levo pro lado avesso. Nesse mesmo ponto, eu faço um ponto baixo. Então, venho aqui nesse mesmo espaço, busco o fio e faço aqui o meu ponto baixo. Agora, aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos, um ponto em cada ponto, nesses 3 pontos aqui do meio. Então, aqui onde tem esses 5 pontos, vai ficar um ponto do lado e um do outro sem eu fazer o ponto baixo. Continuo com 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas, venho no próximo leque.
Então, aqui eu tenho 5 pontos altos. Nos 3 pontos do meio, em cada ponto, eu faço um ponto baixo. Então, fiz um ponto, 2, 3. 3 correntinhas. Vou para o próximo leque, eu pulo esse primeiro ponto, venho no próximo. E trabalho aqui 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto alto da carreira anterior. 3 correntinhas e 3 pontos baixos no próximo leque. Vou seguir desta forma até completar a minha carreira. Aqui eu já fiz os 3 pontos baixos, 3 correntinhas. Onde eu iniciei, que eu tenho esse ponto baixo, eu finalizo ali com ponto baixíssimo, pegando aqui nessas 2 alcinhas do ponto. Faço um baixíssimo, vou alongar o fio, no próximo ponto, eu levo esse fio para o lado avesso. E vou iniciar a minha carreira nesse ponto aqui do meio, onde eu tenho esses 3 pontos baixos. Faço um ponto baixo nesse ponto do meio. E agora, eu faço 5 pontos altos aqui dentro desta alcinha de 3 correntinhas. Então, eu dou a laçada, é sem correntinha de separação, venho direto nesta alcinha e faço 5 pontos altos. Em todas as alcinhas, eu vou trabalhar dentro dela 5 pontos altos. Depois que eu fiz aqui os 5 pontos altos, onde eu tenho esses 3 pontos baixos, no ponto do meio, eu faço um ponto baixo. Pulo o primeiro, venho aqui no segundo, que é o ponto do meio, busco o fio e faço um ponto baixo. No próximo espacinho, 5 pontos altos. E vamos trabalhar desta forma por toda a volta, fazendo 5 pontos altos aqui dentro e um ponto baixo aqui nesse ponto baixo do meio da carreira anterior, ficando assim. Concluindo aqui a minha carreira, fiz 5 pontos altos, finalizo aqui com ponto baixíssimo, pegando sempre nas 2 alcinhas do ponto. Nesse primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Ajusto bem o fio, faço um baixíssimo. Alongo o fio. Aqui onde eu tenho esses 5 pontos altos, nesses 3 pontos do meio, eu vou fazer 3 pontos baixos novamente. Então, levo o fio pro lado avesso, aqui nesse próximo ponto, e nesse mesmo ponto eu faço um ponto baixo, aqui nesses 3 pontos do meio. Venho no mesmo ponto, busco o fio, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Então, eu continuo com 3 pontos baixos aqui no meio desse leque. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vou para o próximo leque, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. O que vai mudar aqui é a quantidade que eu tenho de correntinhas. Agora, eu tenho 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E aqui, eu continuo com 3 pontos baixos, aqui nesses 3 pontos do meio do leque. Sigo dessa forma até completar a minha carreira. 4 correntinhas e 3 pontos baixos. Terminando a minha carreira, fiz 4 correntinhas. Finalizo com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo. Alongo o fio,
No próximo ponto, eu levo esse fio pro lado avesso. Aqui eu vou puxar esse fio para ajustar. No mesmo ponto, eu faço um ponto baixo. Então, nesse ponto baixo aqui do meio, eu faço um ponto baixo. Agora, nesta carreira, nós teremos aqui 7 pontos altos aqui nesse espaço das correntinhas. Então, meu leque vai ser agora de 7 pontos altos. Dou a laçada, venho aqui dentro da alcinha, das 4 correntinhas e faço 7 pontos altos aqui dentro. Então, o que vai mudar agora é a quantidade de pontos que eu tenho no leque. Fiz os 7 pontos altos. Aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos, eu continuo fazendo um ponto baixo aqui no meio. Ponto bem aqui em cima desse pontinho do meio. Depois, faço 7 pontos altos aqui nesta alcinha novamente. Fiz os 7 pontos, faço ponto baixo aqui nesse ponto do meio. E sigo dessa forma por toda a volta. Finalizando a carreira, ali no último leque, eu já fiz os 7 pontos altos. Aqui onde eu tenho esse ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo. Então, aqui eu trabalhei 2 pontos com ponto baixíssimo. Alongo o fio, aqui nos 3 pontos do meio, levo esse fio lá pro lado avesso e vou iniciar a minha carreira aqui. Então, agora, como eu tenho 7 pontos altos, fica 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro, e trabalho nesses 3 pontos baixos aqui do meio. Então, aqui onde eu levei o fio pro lado avesso, no mesmo espaço, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, e no próximo, outro ponto baixo. Ficando assim. Depois que eu fiz os 3 pontos baixos, faço 4 correntinhas. Uma correntinha, 2, 3, 4. Então, eu continuo com 4 correntinhas. Pulo os 2 pontos, venho no próximo, vou trabalhar ponto baixo nesses 3 pontos aqui do meio. Um ponto, 2, 3. 4 correntinhas. No próximo leque, pulo esses 2 pontos altos, vou no próximo. Faço aqui 3 pontos baixos. 4 correntinhas. Aqui no meu, ficou bem certinho com 4, mas se ficar repuxado, assim, você aumenta aqui e faz com 5 correntinhas. Então, no meu deu certinho aqui com 4 correntinhas, faço assim por toda a volta. Aqui eu já fiz as 4 correntinhas, finalizo com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo. Alongo o fio, vou no próximo ponto. E levo esse fio pro lado avesso. No mesmo espaço, faço um ponto baixo. Agora, aqui dentro, nós vamos fazer 9 pontos altos. Aqui dentro destas alcinhas, eu trabalho 9 pontos altos, então, vai aumentar aqui 2 pontos em cada leque. Na carreira anterior, a gente fez 7, agora, nesse aqui, eu faço 9 pontos aqui dentro. Fiz os 9 pontos, aqui no meio, continuo com ponto baixo, só um ponto aqui, bem nesse ponto do meio. Depois, 9 pontos altos aqui dentro, nesse espaço aqui das correntinhas. Fiz os 9 pontos, faço ponto baixo. E sigo desta forma, até completar aqui toda a volta.
Terminei aqui o meu último leque. Então, aqui no meu ficou bem retinho. Se você acha que precisa aumentar mais pontos, aqui você pode aumentar 2 pontos altos em cada leque, se ele ficar repuxado. Aqui eu uso o número ímpar, porque depois eu preciso trabalhar nos pontos do meio. Então, agora, na próxima carreira, nós vamos trabalhar aqui nos 5 pontos do meio. Então, fica 2 de um lado, 2 do outro. Eu trabalho nos pontos aqui do centro do leque, por isso que tem que ser número ímpar. Então, aqui depois que eu fiz os 9 pontos altos, eu finalizo com ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, que é o primeiro aqui do leque, faço um baixíssimo. E no próximo, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar aqui no próximo ponto. Então, alongo o fio, levo esse fio para o lado avesso. Ajusto o ponto, e aqui nesse mesmo espaço, eu faço o primeiro ponto baixo. Aqui eu trabalho por 5 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Então, aqui vai ficar agora desta forma, eu tenho 5 pontos baixos. Faço 5 correntinhas. Pulo esses 2 primeiros pontos e vou no próximo. Faço ponto baixo. Aqui nos próximos 5 pontos do leque. Então, aqui eu tenho 2 pontos que eu não trabalho, aqui também eu tenho 2 pontos. Fiz 5 pontos baixos, 5 correntinhas. Vou para o próximo leque, pulo sempre os 2 primeiros, não trabalho nos 2 últimos também. E trabalho aqui nesses 5 pontos aqui do meio, fazendo 5 pontos baixos. E faço dessa forma até completar a carreira. Ficando assim. Terminando aqui mais uma carreira, fiz as 5 correntinhas, ficou desta forma. Finalizo com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar ali no ponto do meio, então, vou alongar o fio, onde eu tenho esses 5 pontos baixos, aqui nesse terceiro ponto, que é o ponto do meio. Eu levo o fio lá para trás, ajusto. E no mesmo espaço que aqui no meio, eu faço um ponto baixo para iniciar a minha carreira. Agora, na próxima alcinha, eu vou trabalhar aqui dentro 11 pontos altos. Então, é sem correntinha de separação, dou a laçada, venho direto aqui dentro da alcinha. E faço 11 pontos altos aqui dentro. Então, na carreira anterior eu fiz 9, agora eu faço 11. Fiz aqui 11 pontos, 3, 6, 9, 10, 11. Aqui no ponto do meio, então, agora eu pulo 2 pontos baixos e vou no próximo. Aqui onde eu tenho esses 5 pontos da carreira anterior. Bem aqui nesse ponto do meio, eu faço ponto baixo. No próximo espaço de correntinhas, faço 11 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar desta forma até completar a carreira, fazendo 11 pontos altos ali dentro da alcinha de correntinhas e um ponto baixo aqui no meio, onde eu tenho 5 pontos baixos da carreira anterior. Ficando desta forma, vou para a próxima alcinha e faço 11 pontos altos. Fiz o meu leque de 11 pontos altos. Finalizo com ponto baixíssimo, aqui nesse ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar aqui por 3 pontos baixíssimos.
Então, venho nesse primeiro ponto, faço um baixíssimo, no próximo um ponto baixíssimo e no próximo um ponto baixíssimo. Alongo esse fio, no próximo ponto, eu levo esse fio para o lado avesso. Vou continuar aqui com 5 pontos baixos, então, não trabalho nesses 3 primeiros e nem nos 3 últimos. Trabalho nesses 5 pontos aqui do meio. Nesse mesmo espaço, eu faço ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Fiquei aqui com 5 pontos baixos. Então, aqui esses 3 eu não tenho ponto, ali nos 3 últimos também não. Aqui eu faço 6 correntinhas. Uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 1, 2, 3, vou no próximo, faço ponto baixo. Trabalho aqui por 5 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto de base da carreira anterior, aqui nesses 5 pontos altos do meio do leque. 5 pontos baixos, 6 correntinhas. Pulo os 3 pontos e vou no próximo, faço ponto sobre ponto por 5 vezes, ficando no total de 5 pontos baixos aqui nesse leque. Ficando desta forma, faço assim até completar aqui toda a minha carreira. Finalizando aqui mais uma carreira, fiz aqui as 6 correntinhas. Finalizo com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, alongo o fio, nesse ponto do meio, eu levo esse fio para o lado avesso. E aqui eu vou iniciar a próxima carreira, fazendo um ponto baixo aqui no meio. Agora, nas nossas alcinhas, o nosso leque vai ser de 13 pontos altos. Então, aqui eu tenho 11 na carreira anterior, agora eu faço 13 pontos. Se você vê que fica repuxado e precisa de aumentar ponto, então, você pode fazer aqui com mais pontos altos. O meu eu fiz com 13 pontos aqui no leque. Aqui eu já fiz 13 pontos altos. No ponto do meio, onde nós temos os 5 pontos baixos, eu faço um ponto baixo aqui no meio. Sem correntinha de separação, faço o próximo leque de 13 pontos altos. Então, aqui nós estamos na última carreira, que o meu tem 13. Como é a última carreira, se precisa de somente um ponto, pode fazer aqui com 14, porque depois nós não precisamos mais fazer a distribuição de pontos aqui no final. Então, pode ser 13 ou 14 pontos altos, a maneira que fica melhor aí na sua peça. Eu sigo, então, dessa forma, fazendo 13 pontos aqui no meu leque, onde tem a alcinha de 6 correntinhas. Em todas as alcinhas, eu faço os 13 pontos altos. Depois, eu faço aqui um ponto baixo no meio, onde tem esses 5 pontos baixos da carreira anterior. Fiz aqui os 13 pontos altos. Agora, eu deixo mais ou menos aqui uns 4 dedos para eu fazer o acabamento. Vou cortar o meu fio. Depois que eu fiz o último ponto, agora eu vou puxar esse fio desta forma, e com a agulha de tapeceira eu vou fazer o acabamento aqui da carreira. Eu pulo esse ponto baixo, esse ponto aqui do meio, venho nesse primeiro ponto alto, pego nas 2 alcinhas. Trago esse fio aqui pra frente e volto com a minha agulha aqui bem
onde tem aquele pontinho ali, onde tá saindo o fio. Pego nessas duas alcinhas, desse último ponto alto do leque, e agora eu venho nesse ponto baixo e coloco a agulha bem aqui no meio, ó. E levo pro lado avesso. E aqui eu ajusto o meu ponto. Ficando desta forma. Agora, aqui do lado avesso, eu vou esconder esse fio atrás aqui dos pontos. Agora que eu vou distorcer esse fio, vou deixar em duas partes aqui. 3 fios para cada lado. Deixo um na agulha. Eu vou distorcer o fio. Esse fiozinho aqui da agulha, eu ainda vou passar atrás de mais um pontinho, antes de fazer o nozinho. Agora, aqui, antes de fazer o nozinho, eu coloco um pingo de cola, eu uso a cola jeans para fazer esses acabamentos. Coloco um pinguinho de cola e faço de 2 a 3 nozinhos. O primeiro ponto não aperto muito. E faço o segundo. Como ele já tem a cola, 2 nozinhos já é o suficiente. Se você quiser, você pode ainda esconder esse fio ou corta bem rente aqui ao nozinho. Como ele está colado, não tem perigo de soltar. Aqui onde a gente iniciou, eu faço da mesma forma. Escondo o fio um pouquinho aqui, vou distorcer o fio e fazer o nozinho. Agora, aqui a gente vai fazer o acabamento, então você pode fazer o acabamento de sua preferência. Eu fiz aqui com ponto baixíssimo, pegando na alcinha de trás do leque, e aqui eu tenho 2 pontos baixos alongados. Peguei bem aqui embaixo, na direção aqui, ó, desse leque. Então, aqui o meu eu vou fazer com essa cor. 3201, é o fio Encanto. Eu vou continuar aqui com a agulha número 3. E eu começo aqui mais ou menos no segundo, terceiro ponto do leque para ficar mais fácil de fazer o acabamento aqui depois. Então, eu venho aqui no ponto, pegando na alcinha de trás, vou deixar um pedacinho do fio, mais ou menos uns 4 dedos, para fazer o arremate depois. Trago esse fio aqui pro lado direito, aqui eu continuo segurando até fazer alguns pontinhos para não escapar esse ponto. Puxo tudo de uma vez, tenho ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, busco o fio, puxo tudo de uma vez, tenho ponto baixíssimo. Vou no próximo, faço um baixíssimo. Agora, eu já posso soltar o fio, porque eu já está preso ali com alguns pontinhos. Em todos os pontos, eu faço um ponto baixíssimo, pegando na alcinha de trás do ponto. Se você quiser pegar aqui as 2 alcinhas, você pode pegar também. Então, aqui no meu, eu optei por fazer dessa forma. Em todos os pontos, é um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo aqui nesse último ponto. Agora, eu faço o ponto baixo. Então, eu não fiz nesse ponto aqui, eu fiz nesse de baixo aqui, ó, para ficar um ponto mais alongado. Então, aqui nessa direção, no meio, bem nesse ponto do meio, eu faço um ponto baixo. Eu vou colocar a agulha, busco o fio e vou alongar. Fica desta altura aqui. E faço o meu ponto baixo. Novamente, no mesmo espaço, então, aqui eu fiz 2 pontos, para ficar mais cheinho ali os pontos. Faço outro ponto baixo, alongo, ajusto, faço ponto baixo. Agora, começo o ponto baixíssimo novamente, pegando na alcinha de trás. Então, venho já nesse primeiro ponto, pego na alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. E sigo dessa forma em todos os pontos altos
aqui do leque. Trabalhei ponto baixíssimo em todos os pontos. Quando chega nesse ponto baixo, bem aqui embaixo, eu faço meu ponto baixo alongado. Se você preferir fazer nesse ponto aqui, pode fazer também. Então, eu optei por fazer aqui embaixo, alongo o fio, faço ponto baixo. No mesmo espaço, busco o fio, alongo, faço um ponto baixo. Depois, eu faço o ponto baixíssimo em todos os pontos. E sigo desta forma até eu completar a carreira. Então, atrás fica desta forma e aqui o lado direito. Aqui eu estou concluindo a minha carreira. Faço aqui meu último ponto baixíssimo. Então, aqui eu iniciei e aqui eu estou finalizando a carreira. Busco o fio, fiz o ponto baixíssimo. Deixo novamente uns 4 dedos para fazer o acabamento. Corto o fio e puxo. Desta forma. Agora, com a agulha de tapeceiro, eu venho nesse primeiro ponto, então, aqui eu vou arrumar dessa forma, nesse primeiro ponto aqui, pegando nessas 2 alcinhas. Esse ponto, depois, eu ajusto ali, ó, o primeiro pontinho que a gente trabalhou. Então, seguro o fio, passo o fio aqui por dentro e volto aqui nesse ponto para fazer essa última correntinha. Ajusto os pontinhos, as 2 pontas do fio. Agora, aqui do lado avesso, da mesma forma, eu uso a cola jeans. Coloco um pingo de cola entre uma alcinha e a outra e faço o meu nozinho. Cuidando para não repuxar os pontos, aqui tem que ficar bem certinho. Se você preferir, você ainda pode esconder aqui esse fio atrás dos pontinhos e colocar outro pinguinho de cola. Mas esse aqui não tem perigo de soltar depois que seca. A indicação é 72 horas, o tempo de secagem. Se você prefere fazer 2 nozinhos, faz mais um nozinho. Para depois que seca, você corta. Aqui eu aperto. Fica desta forma. Então, depois eu corto bem rente ali ao nozinho. Então, no outro ali, eu fiz mais uma carreira com esse acabamento. Vou mostrar para vocês como que eu fiz, caso vocês queiram fazer aí mais uma carreira com esse acabamento. Então, agora, eu fiz pegando nas 2 alcinhas do ponto. Pegando aqui e trabalhei em todos os pontos. Então, pego nas 2 alcinhas, deixo um pedaço de fio sobrando, trago aqui pro lado direito. No próximo ponto, busco o fio, trago aqui pro lado direito da peça. E fui fazendo dessa forma aqui, ó, em todos os pontos, só que agora pegando nas 2 alcinhas do ponto, para ficar bem certinho aqui. Fiz assim, fazendo baixíssimo, pegando aqui, ó, nas 2 alcinhas do ponto alto. Quando chega aqui no meio, onde eu tenho esse ponto baixo, eu peguei dessa mesma forma. Lá embaixo, aqui no leque, no ponto do meio, eu busco o fio e faço o ponto baixo. No mesmo espaço, eu venho aqui e faço outro ponto baixo. Alongo o fio, faço um ponto baixo. Depois, eu vou no próximo ponto, agora pegando nas 2 alcinhas e faço o ponto baixíssimo em todos os pontos aqui do leque. E fiz dessa forma até completar a carreira. Quando chega no final, faz o acabamento da mesma forma que eu fiz aqui nessa parte. E aqui eu faço
ponto baixíssimo em todos os pontos. Quando chega ali no meio, eu faço 2 pontos baixos desta forma. Então, fica assim. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção. Até o nosso próximo vídeo.